Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu hoje quero partilhar convosco uma parte muito importante da minha vida, que foi a minha jornada como assistente de bordo para a Emirates. Esta foi uma experiência única, sem dúvida, cheia de altos e baixos, e que me levou também a tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi despedir-me. Se estás a pensar em dar um passo parecido ao meu, este vídeo é exatamente para ti, porque no final eu vou acabar por dar algumas dicas para quem quer mudar de carreira ou simplesmente deixar o seu trabalho. Vou começar por explicar um pouco sobre como foi o processo para entrar para a Emirates. Vou também realçar alguns pontos altos do trabalho em si, os desafios que enfrentei e o ponto de viragem que eu percebi que aquela vida já não era para mim. Só uma pequena parte, eu no vídeo não falei em detalhes acerca de como foi o processo do Open Day, tal como entrevistas, etapas, requisitos, etc. Porque o meu objetivo era mesmo só falar sobre a minha experiência, mas caso queiram que eu faça um vídeo acerca desse tema, comentem aqui em baixo que eu terei todo o gosto em ajudar-vos. Bom, na altura em que esta oportunidade surgiu, a minha vida estava um bocadinho caótica. Eu tinha acabado um estágio de 6 meses, eu não tinha recebido um único cêntimo durante esses meses. A minha conta bancária também estava a zeros, como devem compreender, e a minha sanidade mental estava a ir por aí abaixo, porque eu não tinha um rumo ou uma direção. Naquele momento eu não tinha como me movimentar. E então a minha única prioridade para sair daquela situação, não é? Era arranjar um trabalho que me desse dinheiro. E por incrível que pareça, eu lembro-me tão bem de pensar que neste momento a tua vida não está assim tão boa como querias, mas alguma coisa muito boa vai acontecer até ao final do ano. Tanto que eu me lembro de dizer às pessoas: eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu provavelmente não vou estar cá até ao final do ano. Um dia eu estava no dentista, lá na sala de espera, e aparece-me um anúncio no Insta a dizer: estamos à procura de assistentes de bordo. E depois dizia lá Open Day em Lisboa, Open Day em Coimbra, Faro, por aí. E aquilo ficou-me na cabeça. E eu nos próximos dias continuei a pensar, a pensar. É assim, vocês devem perceber, aquilo estava mesmo fora dos meus planos. Eu confesso que tinha sido um sonho meu quando era criança, mas naquele momento, aquele trabalho já não me dizia nada. Mas pronto, eu fui comprar a camisa, fui comprar a saia, assim como eles pediram. E se eu ganhasse coragem, eu ia ao Open Day. Nesse verão de 2023 fui passar férias ao Algarve com a minha família, assim como faço todos os anos, e eu sabia que ia haver um dia que eu ia lá estar que ia coincidir com o Open Day de Faro. E eu assim, bom, olha, vou levar as minhas coisinhas na mesma e depois se eu ganhar a coragem, eu vou. Um dia antes do Open Day, eu fiquei naquela, olha, eu preciso mesmo mudar a minha vida, portanto eu vou e seja o que Deus quiser. Eu estava naquela, olha, se me chamarem, chamam, se não chamarem, não chamam, está tudo bem, eu vou-me desenrascar na mesma. E lá está, eu nessa noite dormi que nem um bebê, eu fui descansadinha da vida para o Open Day. E para a minha surpresa fui selecionada e um mês depois já estava a viver no Dubai. Trabalhar na Emirates foi incrível, deu-me a oportunidade de viajar pelo mundo, de conhecer novas culturas, novas pessoas incríveis, de expandir horizontes e acima de tudo cresci imenso como pessoa. Pelo menos o primeiro ano foi uma fase super importante da minha vida, porque eu sentia-me feliz, eu sentia-me grata todos os dias pela vida que tinha e eu, honestamente, eu parecia que estava a viver um sonho, porque eu tinha tudo aquilo que eu sempre sonhei ter. Mas com o tempo também começaram a surgir desafios, tais como a distância da família, os horários super exigentes, o cansaço físico e emocional. Eu cheguei a um ponto em que eu não conseguia parar de pensar se sair seria a melhor opção, porque as minhas prioridades começaram a mudar. O meu sono tornou-se uma prioridade. Estar perto da família também se tornou uma prioridade e ser saudável também se tornou uma prioridade. Coisas que para mim no início não me faziam confusão, começaram a fazer confusão passado um ano. E lá está, eu passei muito tempo a pensar nisto, foi uma decisão muito difícil, mas eu comecei mesmo a ponderar se seria a melhor opção de simplesmente sair. Reparem, eu havia noites em que acordava tipo às 3 da manhã, depois chegava, por exemplo, sei lá, isto uma ida e volta. Acordava às 3 da manhã, chegava a casa à 1 da tarde, depois dormia a tarde inteira, depois no outro dia tinha que dormir o dia inteiro porque ia ter um voo durante a noite.
Tipo, eram assim horários super malucos, tudo isto começou a dar muito conta de mim. Para resumir isto tudo, com o tempo eu comecei a sentir que o meu ciclo ali estava a terminar, e já não fazia tanto sentido para mim continuar ali quando eu queria abrir espaço para outras coisas na minha vida. Tomar a decisão de sair da Emirates não foi nada fácil. Eu senti muito medo, eu senti muitas inseguranças, eu chorei muito e eu tinha sempre aquela vozinha na parte de trás da minha cabeça a perguntar: Rita, será que esta é a melhor opção? Porque se formos a ver bem, é assim, eu estava a deixar para trás um trabalho que me dava um bom salário e um estilo de vida que para muitos é sonho, não é? Mas ao mesmo tempo eu sentia dentro de mim que aquele ciclo já tinha terminado e ainda por cima eu estava-me a interessar imenso por uma área que era o fitness e para mim fazia mais sentido eu vir para Portugal e realmente começar a investir numa coisa que eu gostava, que fazia sentido para mim, do que ficar num trabalho que já não me acrescentava absolutamente nada. O facto de me despedir da Emirates não foi só uma decisão emocional, como também foi uma grande prova de autoconfiança. Naquele momento eu percebi que dali para a frente era eu contra mim mesma e que o meu sucesso só ia depender das minhas decisões e da minha dedicação. Por isso, assumir isso foi sem dúvida um grande ato de coragem. Agora que sabem a minha história, eu também gostava de partilhar convosco alguns dos exemplos de exercícios que fiz que me ajudaram a mim e quem sabe pode-vos vir a ajudar a vocês caso estejam a passar por uma situação parecida. Portanto, eu escrevi aqui algumas dicas que vos podem ajudar. Na verdade, tenho 4. Podia ter mais, mas também não quero estar aqui a encher. Eu só escolhi as dicas que realmente fizeram sentido para mim e que me ajudaram a tomar a decisão. Portanto, primeiro, primeira dica. Define o que queres seguir. Não saias só por impulso, porque senão corres o risco de sentir que trocaste uma frustração por outra. E isto é tão verdade. É muito importante teres uma ideia clara acerca daquilo que tu queres fazer a seguir. Isto pode ser, por exemplo, investir em estudos, abrir um negócio, mudar de carreira, sei lá. Tenha uma ideia clara acerca daquilo que tu queres fazer a seguir. Se tu te estiveres a despedir e não tiveres um rumo, uma direção, então tu vais te sentir perdido e vais te sentir arrependido. E atenção, tu também não precisas ter tudo planeado ao detalhe, mas pelo menos tenha uma direção, porque é muito mais fácil depois lidar com as incertezas que podem surgir pelo caminho depois de despedires. Segunda dica. Esta dica eu adoro porque eu acho que foi o exercício que eu fiz que me fez realmente começar a pensar que este trabalho já não era para mim. Ou seja, pega num papel e escreve prós, contras. Nos prós pode ser, por exemplo, o salário, pode ser a estabilidade, pode ser, sei lá, a experiência para o currículo. Nos contras, se calhar já não te está a fazer crescer pessoalmente, se calhar já não aprendes mais nada com o trabalho, se calhar o salário também não é bom, se calhar tu queres alguma coisa melhor, se calhar, pá, sei lá, há tantas coisas. Pronto, faz esta listinha e depois o que é que isto vai fazer? Isto vai-te ajudar a tomares uma decisão muito mais consciente e vai-te ajudar a ter clareza acerca daquilo que tu realmente precisas de fazer. Terceira dica. Se estás a pensar despedir-te, seja a ter outro emprego definido, como eu fiz, o mais importante é ter algum dinheiro de parte para te sustentares pelo menos até encontrares algo novo. Ou seja, se tu vais sair do teu trabalho e não vais para outro trabalho imediatamente depois desse, eu sugeria que fizesses um porquinho, tivesses algumas poupanças antes de saíres, pelo menos até te conseguires sustentar até encontrares um outro trabalho. Eu sei que pode ser difícil, mas no futuro vais agradecer a ti mesmo por teres feito esse esforço, acredita em mim. E por último, aceita o medo. Sempre que mudarmos a nossa vida, vai sempre haver receio, ok? Nós vamos sempre sentir medo de falhar, medo de não conseguir, medo do que as outras pessoas vão pensar ou achar. E a verdade é que o medo nunca vai desaparecer totalmente. O que vai realmente mudar é a forma como nós lidamos com ele. E o que eu quero dizer aqui é não deixes que esse medo te paralise. Usa-o como um sinal de que estás a sair da tua zona de conforto e que estás a crescer e estás a tomar um ato de coragem enorme. Despedir-me da Emirates foi sem dúvida fechar um ciclo muito especial da minha vida e abrir espaço para novas oportunidades.
Obrigada por assistires até aqui e se este vídeo te inspirou ou se te ajudou de alguma forma, não te esqueças de comentar sobre as tuas dúvidas, sobre a tua experiência, deixa um like e não te esqueças de subscrever também. Vemo-nos para a próxima. Beijinho!